Olá, meu nome é Maurício, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós, durante estas próximas semanas, vamos estudar o livro de Gálatas e vamos dar continuidade a esse estudo. Semana passada estudamos Gálatas 1, onde vimos que o apóstolo Paulo falava bastante do evangelho que estava a ser pregado, não ser o evangelho correto, não ser o evangelho de Cristo, mas ser o evangelho do homem. E hoje vamos ler Gálatas 2. E Gálatas 2 vai-nos falar um pouquinho da fé, da graça, de sermos justificados perante Deus, não pelas obras, nem pela lei, mas sim pela graça. E por isso vamos ler. Eu ia pedir que abrissem em Gálatas 2 e vamos dar início a essa leitura no livro de Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter-se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os judeus a viverem como não judeus, obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus, por natureza e não pecadores entre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela lei, em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2 é um capítulo interessante, mas no início, em Gálatas, nós vemos que Paulo toca em pontos delicados. Nós sabíamos o que estava a acontecer, como vimos em Gálatas 1. Perdão. Nós vemos o que é que estava a acontecer naquela altura em Gálatas e qual era o teor da carta que Paulo tinha escrito e qual era o propósito de Paulo ter escrito a carta a Atos. De Gálatas. E quando Paulo escreve Gálatas, o capítulo 1, nós sabemos que ele falava um pouco do falso evangelho, o evangelho que obrigava a salvação, que era não só pela fé, mas também pelo cumprimento da lei, neste caso a circuncisão. E Paulo, no capítulo 2, ele fala da fé. Por exemplo, nós vemos aqui no capítulo 4, logo no capítulo 2, no versículo 4, Paulo faz logo uma coisa. Paulo fala dos falsos irmãos que se intrometeram a fim de espreitar a liberdade que tinham em Cristo. Quando ele diz, contudo nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quando Paulo fala aqui a nossa liberdade em Cristo e reduzir-nos à escravidão, ele está a falar da liberdade que nós temos em Cristo. E quando ele fala da escravidão, ele fala da lei. Ou seja, Cristo traz-nos liberdade, a lei traz-nos escravidão. Isto era o que Paulo estava a querer dizer. E então, e isso é o que é bastante importante, é sabermos é que a lei trazia escravidão, mas Cristo traz liberdade. Mas na minha opinião, o que eu acho aqui de Gálatas 2 é que o fulcral, ou seja, a parte mais sensível do capítulo é a partir do versículo 11, quando Paulo chama a atenção a Pedro. O que é que acontece? Cefas, quando vem a Antioquia, ele diz aqui, por exemplo, no versículo 12, com efeito, chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto do próprio Barnabé ter-se deixado pela dissimulação deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou seja, o que é que tinha acontecido? Cefas, que é Pedro, estava a comer com os gentios. E isso, aos olhos da lei, não era correto. Aos olhos da lei, os cristãos ou seja, os gentios, nós sabemos que os gentios eram os cristãos de original judaica, e comer com os gentios não era bem visto. Podia-se dizer que ia mesmo contra as leis e os costumes judaicos. E o que acontece é quando Pedro estava a comer, quando chegaram os da circuncisão, e quando Paulo fala de chegarem os da circuncisão, ele está a falar que eram os cristãos judeus, aqueles que defendiam a circuncisão. E quando isso acontece, Pedro afasta-se. E Paulo chama-lhe a atenção, dizendo, então, mas tu, Pedro, tu conheces o verdadeiro Evangelho. Tu sabes que Deus não separa ninguém. E tu que és
Ele diz mesmo aqui no versículo, a partir do versículo 14, ele diz, na parte do fim ele diz assim, sendo tu judeu, ou seja, ele está a dizer, Pedro, tu que és judeu, vives como um gentio e não como um judeu, porque é que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Certo? Isto era o que Paulo estava a dizer a Pedro. A dizer, Pedro, não te entendo. Então tu que és judeu, vives como gentio, agora estás a obrigar os gentios a viverem como judeus. Isso não é correto. Isso não é o Evangelho. E depois, e aqui vamos começar a entrar no versículo 16, quando ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela lei em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém é justificado. Aqui, Paulo começa a falar da fé. Começa a falar da parte de sermos justificados perante Deus. E isto é algo que é bastante importante. Porquê? O que Paulo estava a dizer naquele preciso momento, quando Paulo diz no versículo 16, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, Paulo o que estava a dizer era, para sermos salvos, e esta é a verdadeira verdade do Evangelho de Cristo, para sermos salvos não é pela lei, não é pelas obras, é pela fé, é pela graça que somos salvos. Por exemplo, se formos a Romanos 3:20, e eu ia pedir para abrirmos em Romanos 3:20, Romanos 3:20, ele fala-nos disso. Pois não é pelo cumprimento da lei que alguém é justificado por Deus. Pela lei, sabemos é que somos pecadores. Este é logo o versículo 20, de Romanos, que daí Paulo chamar a atenção a dizer que não é pela lei que somos salvos, não é pelas obras. Mas Romanos 3:20 vai mais a fundo. Romanos capítulo 3, eu ia pedir para irmos em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20, ele diz assim, visto... vamos ler a partir do versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E se formos a partir do versículo 21, ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, o que Paulo estava a dizer aqui era, quando Pedro chama a atenção, ele diz que eles conheciam o verdadeiro Evangelho, eles não estavam a proceder pelo verdadeiro Evangelho, ou estarem a distinguir, ou estarem a dissimular, ou estarem a afastar-se dos gentios só porque temiam os da circuncisão. E no versículo 16, quando Paulo diz, ninguém é justificado pelas obras, mas só pela lei, não é pelas obras nem pela lei, mas sim mediante a fé, era o que Paulo estava a querer dizer, era, nós para sermos salvos, só há uma forma de sermos justificados perante Deus, e essa é pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Se formos a Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele fala outra vez disso. Eu ia pedir para abrirmos em Efésios. Eu vou pedir para abrirmos em Efésios.
capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez nós vemos aqui em Hebreus que fala que pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós vemos aqui, voltamos a ver aqui em Hebreus, volta-se a dizer a salvação e a forma de sermos salvos não é pela graça, mas é pela fé. Não é pela graça, não. É pela graça e pela fé. Perdão. É pela graça e pela fé, e não pelas obras. Ou seja, o que Paulo estava a dizer é isto. Irmãos, nós para sermos salvos, nós para sermos justificados perante Deus, para termos salvação, não é pela lei, não é pelas obras. É só por uma coisa, é pela graça, é pela fé. E é interessante que se me perguntarem, mas Maurício, o que é a fé? Existe um livro na Bíblia que é Hebreus, e eu vou ser honesto, é um capítulo que eu gosto bastante e é um capítulo que eu aconselho bastante, porque é o capítulo 11 de Hebreus. Fala-nos da fé. Eu costumo lhe chamar que é o capítulo da fé. Todo o próprio capítulo 11 fala da fé, desde o princípio ao fim. E o primeiro versículo de Hebreus, de Hebreus 11, ele diz isto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem. Ou seja, eu quando digo que eu tenho fé em Cristo, não é porque eu nunca vi Cristo, mas é porque eu tenho fé que aquilo aconteceu. Quando me dizem, e nós estamos-nos a aproximar para a semana, estamos a celebrar perto do domingo a Páscoa, quando eu leio nas Escrituras que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a minha fé faz eu acreditar naquilo. Como Hebreus 11 diz, como Hebreus 11 capítulo, versículo 1 diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isto é a fé. E isto era o que Paulo estava a dizer. Nós, para sermos salvos, não é pela lei, não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Mas é algo mais interessante, é a partir do versículo 19. E aqui é um dos versículos que eu gosto bastante. E, de facto, é um versículo na minha vida como cristão, é um versículo que eu gosto bastante e que sempre posso, recomendo a todas as pessoas a lerem, que é em Gálatas 2, o versículo 20. Mas vamos começar pelo versículo 19. E Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E agora sim, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, e para quem está a ver, Gálatas 2:20 é um versículo forte. Porque quando Paulo diz, porque eu mediante a lei morri para a lei, ao fim de viver para Cristo. E depois ele diz, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O
O que é que Paulo está a querer dizer? Paulo está a querer dizer, de facto, de facto, é que a pessoa, quando aceita o Senhor Jesus, é salvo pela fé, pela graça. Não é pelas obras, mas sim pela fé e pela graça. E quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele diz aqui, estou crucificado com Cristo. O que é que isto significa? Isto significa nada mais nada menos que quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, morre com Cristo para o pecado e para a lei, para viver uma vida nova. E ele depois diz, a vida que eu agora vivo e que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, nós hoje vivemos um mundo complicado, uma situação. Nós estamos a passar por esta situação deste vírus, onde vemos que milhares de pessoas já morreram. E de facto, às vezes, e hoje eu vi nas redes sociais uma imagem que me tocou bastante, tanto que eu partilhei, que dizia assim, o pior não é morrer com o vírus, o pior é morrer sem conhecer Cristo. De facto, o mundo precisa de Cristo. E de facto é que o mundo necessita de Cristo. E nós só ouvimos coisas más por causa das mortes. Hoje nós vemos os números na televisão, é mortes atrás de mortes. Mas quando Paulo fala na salvação de Cristo, e ele diz aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim, de facto é muito bom poder saber que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Segundo a lei, segundo as Escrituras de Deus, nós estamos separados de Deus por causa do pecado. E isso leva-nos, em Romanos fala que porque todos pecaram e estamos separados da glória de Deus. E que o preço desse mesmo pecado é a morte. Mas existe uma boa notícia. E essa notícia chama-se Jesus Cristo. João 3,16 fala mesmo nisso. Que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para a cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De facto, viver uma vida com Cristo é fantástico. E eu posso falar por mim. Há 5 anos que aceitei Cristo. E a minha vida mudou completamente. Eu não deixo de ter problemas. Eu não passei a ter uma vida boa, um bom carro, um bom trabalho, um bom salário. Não, porque Deus não promete isso. Deus não promete um mar de rosas. Mas Deus promete uma coisa. Tudo o que a gente faça, Ele estará connosco. O Salmo 23 do Bom Pastor, ele diz que mesmo que eu passe pelo vale da sombra, o vale da morte, Ele estará comigo. E essa é a boa nova que eu tenho para trazer hoje. Tu não precisas de fazer obras. Tu não precisas de fazer sacrifícios. O sacrifício já foi feito. E esse sacrifício foi feito por Jesus Cristo, que morreu por ti, morreu por mim, morreu por todos nós. E o desafio que eu faço é, se quem está a ver este vídeo, se não conhece a Cristo, ainda não é tarde. Ainda não é tarde. E este Deus que eu creio, está a chamar por ti, como chamou por mim. Ele está a chamar por ti. E Ele enviou o seu Filho por ti. E isso é algo notável, é algo maravilhoso. Cá está, é a graça de Deus.
porque nós não somos perfeitos, mas mesmo assim Ele ama-nos ao ponto de dar o seu próprio Filho à morte. Por isso é o seu desafio que eu te faço. Se não conheces a Cristo, se não conheces este Deus, não tenhas problemas na tua intimidade. Se não crês em Cristo, se não crês em Deus, na tua intimidade, ora ao Senhor, fala com Deus e pergunta-lhe, pede-lhe para Ele se revelar a ti. E a minha fé, como diz em Hebreus 11, a fé é aquilo que se crê, crê-se naquilo que não se vê. Eu creio. Por fé, Deus vai te responder. E Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas para isso, tu tens que aceitar o seu filho Jesus como Senhor e Salvador. Isso é o fundamental. E isso é o que eu tenho para te partilhar. Não é por obras, não é pela lei, mas é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados e somos salvos. Não por obras, não por lei, mas pela fé. Já sabes, se tens dúvidas, se contacta-nos, teremos todo o prazer em falar contigo. Se tiveres dúvidas sobre Deus, sobre Cristo, se quiseres conhecê-lo, contacta-nos. Manda-nos mensagem e nós teremos todo o gosto em falar da nossa fé e falar deste Deus que, acima de tudo, dia a dia mostra o amor que tem por nós, ao ponto de enviar o seu Filho. Espero que tenham gostado e que tenham uma semana abençoada. Deus vos abençoe.